André é um jovem rapaz do Rio Grande do Sul que trabalha como técnico de fotocopiadora. Resumindo, é o garoto da Xerox. E ele se apaixona por uma vizinha que ele observa pela janela numa vibe bem voyeur. Mas ele não tem dinheiro pra nada. É um pé rapado. Nem mesmo para convidá-la a sair. E ele tenta achar uma solução para contornar isso. A grande questão é que a solução que ele encontra é falsificar dinheiro. Ele começa a imprimir notas de R$50. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir um clássico do cinema nacional, O Homem que Copiava. Lançado em 2003, esse é um dos filmes do grande Jorge Furtado, cineasta também responsável por Saneamento Básico, o filme Meu Tio Matou um Cara e Ilha das Flores, um curta-metragem que todo brasileiro assistiu na época da escola. E é muito legal perceber como Jorge Furtado é um cineasta que não esconde suas referências. Muito pelo contrário, ele as escancara e brinca com elas, subvertendo, exagerando ainda mais, dobrando a aposta e investindo fortemente numa metalinguagem. O filme vai acompanhar inicialmente o ponto de vista de André, que é o grande narrador dessa história, que é um garoto que gosta de desenhar, é bem humilde, mas tem umas ideias um tanto quanto tortas. E o Jorge Furtado vai se utilizar de toda a sua imaginação para demonstrar a imaginação do André, criando situações hipotéticas, brincando com animações, algo que eu adoro ver, e principalmente estruturando através desse ponto de vista uma comédia de erros. Aquele estilo de filme onde uma situação que dá errado puxa outra que dá errado, que puxa outra que dá errado, e os personagens vão se vendo cada vez mais emaranhados em uma rede de intrigas e confusões. Inclusive, André, vivido por Lázaro Ramos, vai encontrando alguns comparsas ao longo do caminho, nessa jornada em busca do amor. A personagem de Leandra Leal, que também tá muito bem no papel. Mas voltando a falar da direção do Jorge Furtado e de uma certa metalinguagem que ele traz, é muito interessante perceber que em termos de ritmo, em termos estilísticos, esse é um filme que se mantém muito atual. E vale lembrar, tem mais de 20 anos do seu lançamento. O Jorge Furtado, inclusive, é muito característico por esse diálogo com a internet, muito antes da internet ser uma coisa substancial aqui no Brasil. O Ilha das Flores, que eu já citei, vai muito nesse caminho. E aqui, em menor nível, ele segue essa linha, que passeia, por exemplo, por um roteiro um tanto prolixo, mas isso é intencional. Ele tem uma linha narrativa principal, ele tem um caminho a seguir, mas ele vai gerando uma série de tangentes e vai nos expondo uma série de curiosidades. Uma informação puxa outra, que lembra um personagem que comentou algo no começo do filme. E no final a gente tem um grande emaranhado nesse roteiro. Mas o diretor não se perde em momento nenhum. E é aí que tá a magia da coisa. Ele sabe balancear todos os núcleos, todas as tangentes, todos os caminhos do filme. É aquela famosa frase, ele não perde o fio da meada. Inclusive quando investe em subversões. Eu não vou dar spoiler aqui, mas ao final do filme a gente tem uma inversão de ponto de vista que é sensacional e que acaba por dialogar com algumas grandes referências para a construção desse filme. Por exemplo, essa virada final e todo o bloco voyeur do filme é total Janela Indiscreta do Alfred Hitchcock. As perseguições pela rua do personagem do Lázaro atrás da personagem da Leandra Leal é total Um Corpo que Cai. E outro ponto muito interessante que me chama bastante a atenção é como esse mundo é vivo, ele é orgânico, ele é incrível.
A gente tem ali os personagens principais, os coadjuvantes, mas para além deles, os próprios cenários comunicam muito, passam uma verdade. Personagens que às vezes nem a gente conhece o rosto, mas ainda assim a gente compra eles, a gente acredita neles. Sobre a vida dos cenários, a gente tem também o quarto do André como um exemplo muito bom. As ilustrações que estão por todo canto, quando vão ganhar vida, são naqueles traços. Existe esse intercâmbio, existe essa troca de departamentos fílmicos. Inclusive, essa pegada da animação que invade o filme, essa dinâmica viva do mundo, me lembra outra referência para esse filme, que é o longa alemão Corra Lola Corra. Tem crítica aqui no canal também. E vocês devem ter percebido que eu tô nesse vídeo um pouco mais elétrico, um pouco mais intenso, mas é porque esse é um filme que me diverte, que me cativa. Ele parece de fato ter sido feito por um cinéfilo para cinéfilos, seja por suas referências, seja por seus exageros. Eu adoro isso aqui, é uma experiência muito, mas muito divertida. E é um filme que, para além de tudo isso que eu já pontuei, ainda consegue dialogar com o período histórico no qual foi produzido de forma muito assertiva. Principalmente o contexto econômico e social daquela época. A gente tinha recém-aderido o Plano Real, que surge ali em 94, ou seja, 2003, momento de produção do filme, produção e gravação, lançamento do filme, ainda estava muito fresco, ainda havia muita especulação em torno disso. Era um momento também de uma certa ruptura com o sistema vigente na política nacional. Era a entrada do Lula, um sindicalista no governo, muitas incertezas, muitas inseguranças, que depois se provaram completamente esdrúxulas. Afinal, foi um período de grande crescimento para o Brasil, onde principalmente os banqueiros ganharam muito dinheiro. Mas o filme captura aquele momento de insegurança. Tá falando de um jovem relativamente pobre, por mais que ele tivesse o seu emprego, um apartamentinho legal, mas que ele quer prosperar, ele quer vencer na vida, ele tem esse sonho muito intenso dentro dele. E aí a gente vê todos os trambiques que ele vai fazendo para conseguir esse dinheiro, e os personagens que orbitam em torno dele também estão muito inseridos dentro desse contexto de debate político, social, econômico. Eu acho que é um filme que comunica muito sobre o tempo a qual ele foi produzido. Todo filme faz um pouco disso, mas nesse caso em específico eu destacaria esse ponto. É que eu preciso levar os fósforos, eu não sabia que a carne era tão cara. Quanto tu tem aí? Tem 11,50. Mas a conta deu 11,30? É, mas é que eu preciso levar os fósforos que ainda não estão na conta. O Homem que Copiava é um clássico do cinema nacional, assim como outras obras do Furtado, que é um roteirista, é um diretor muito imaginativo e com um roteiro, um texto muito fluido, muito rápido, mas acima de tudo muito natural. A entrega das falas é sensacional, os desconfortos, as pequenas vergonhas. É divertido, é cativante, é carismático. Mas e você? O que acha desse filme? Agora é hora da gente conversar sobre. Chega aqui nos comentários, vamos trocar, vamos dialogar, vamos debater. Aproveita, deixa o like aqui embaixo e se inscrevam no canal para mais conteúdos como esse. Estou focando em conteúdo nacional, vai ter muita crítica boa chegando por aí, então não deixa de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações, mandar para os seus amigos cinéfilos também. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!